Olá, estamos começando mais um Papo Direto e eu te convido para acompanhar essa conversa que eu vou ter com uma pessoa que enfrentou o diagnóstico positivo para coronavírus aqui em Paranaguá. Eu estou falando da Carla Slongo, ela que é psicóloga e tem 43 anos. Aí você pode perguntar, mas por que você está falando da idade dela? É porque fazendo um levantamento do boletim coronavírus, que vem sendo divulgado pela prefeitura quase que diariamente, a gente percebe que existe uma faixa etária, tanto feminina quanto masculina, que vem sendo mais atingida pelo coronavírus. E é dos 30 aos 50 anos que a gente percebe que estão a maioria das pessoas com o resultado positivo para coronavírus. Por isso que eu venho também destacando que a Carla acaba também entrando nessa faixa etária que a gente percebe essa situação. Carla, muito obrigada por aceitar o nosso convite para poder participar aqui do Papo Direto e falar dessa experiência que foi ter o diagnóstico do coronavírus confirmado e hoje estar, inclusive, na lista de recuperados dessa doença tão... Eu não sei nem, cada vez que eu falo dela, que eu falo da pandemia, eu não sei nem direito como definir, de tão difícil que é, porque é um momento único para o mundo inteiro e a gente fica até às vezes, é um momento louco, é um momento absurdo, é uma situação que a gente não sabe às vezes realmente como definir, nem como sentir. Mas eu te agradeço mais uma vez por estar aqui trazendo então essa experiência e eu gostaria nesse momento até para a gente contextualizar, né, como é que começou essa situação toda na tua vida, quando que você percebeu e como você percebeu que você poderia estar com o Covid e aí que atitude que você tomou? Obrigada pelo convite aí, né? Essa sua dificuldade de falar do coronavírus, eu acho que uma definição aí que eu ouvi do ex-ministro da Saúde, do Taishi, ele disse assim, é uma situação e é um vírus que nos deixa muito confuso. E é bem isso, né? Eu que sou profissional da área da saúde também, já trabalhei em posto de saúde, tive bastante dificuldade para entender que eu estava com coronavírus. Os sintomas que eram bastante sutis eram sinais, né? E que eu naquele momento não consegui fazer uma leitura. Por quê? Porque se confunde muito com vários outros diagnósticos. Por exemplo, é um período que eu normalmente tenho um quadro alérgico, porque eu sou bastante alérgica. Eu tenho alergia respiratória, desde que me entendo por gente, né? Como diria minha avó. Uhum. E então, esse período de frio agora, É. eu sempre tenho dificuldade com a respiração, que está sempre pingando aqueles soros no nariz, a garganta fica um pouquinho mais arranhando. E na sexta-feira do dia 10, eu senti uma sutil dor de garganta. E eu não tenho mais as amígdalas, né? Então, foi algo que me chamou a atenção, mas por conta da alergia. Tomei um antialérgico, dormi a tarde toda, que era uma sexta-feira. Não pude trabalhar, mas vamos recuperar, né? Sexta-feira à noite eu estava me sentindo muito bem, o sábado também me senti muito bem. No domingo eu senti um pouquinho mais preguiçosa e eu sou bastante ativa, também me despertou a atenção. Segunda-feira acordei também dentro de um padrão aí considerado normal, mas 5 horas da tarde, olha lá, de sexta-feira, que foi o meu primeiro sinal lá com aquela dor bastante suave, sutil de dor de garganta, ela se tornou uma dor bastante forte e intensa. Uma dor, Luciane, que acho que é a forma que eu mais consigo descrevê-la, parece que alguém me machucou aqui na garganta e ficou uma machucadura, né? Porque como eu não tenho amígdala, eu acredito que talvez outras pessoas que tenham amígdala tenham um sentido diferente. Mas era como se eu tivesse sido estrangulada, machucado mesmo. E a partir dali, que foi segunda-feira à noite, eu já fui ao médico. Falei, essa dor não é normal. Em tempos de coronavírus, né? Tudo pode ser corona. Mas eu passei 2, 3 dias aí brigando com esse possível diagnóstico, com a possibilidade. E aí eu me lembrei, agora há poucos dias, que na mesma sexta-feira que eu tive essa dor
leve na garganta, na sexta-feira de manhã eu tive uma dor bastante importante nas costas. Mas como eu sou psicóloga e trabalho sentada, né? A gente, né? Vocês sabem, você que também é irmã de psicóloga, né, Luciane? A gente passa muito tempo sentada, é comum que num período de estresse a gente apresente dor nas costas. Então, assim, eu fui negando alguns sinais que estavam sendo dados, né? E por isso que eu tenho participado, fiz uma live, para a gente poder sinalizar e orientar os outros aí nesse sentido. É bem interessante você falar da tua experiência na questão desses sintomas, porque cada pessoa que teve o coronavírus confirmado, não digo cada uma de um jeito diferente, mas de repente uma ou outra com particularidade, sim, um detalhe, 10, 20 pessoas tiveram os sintomas A, B e C, mas uma delas, o C não teve os dois primeiros, enfim. Então, existe essa situação. E o problema desse vírus é que ele realmente provoca muitos sintomas parecidos com a gripe, e aí todo mundo fica achando que é gripe, ou se não é uma gripe, é só um desconforto, como você disse, uma questão muscular. Eu conversei com uma pessoa, já no início até dos programas do Papo Direto, o marido teve um pouquinho mais de sintomas, e a esposa foi praticamente assintomática. Ela lembra apenas de um dia, de um cansaço extremo que ela passou o dia inteiro. E depois daquilo, mais nada. O outro dia seguiu como se nada tivesse acontecido e foi por conta de saber do positivo do marido que ela foi fazer e viu que o dela também era positivo. O restante dos dias ela não teve mais nada. Então, é interessante a gente trazer essas experiências de sintomas justamente para poder perceber que realmente a gente tem que ficar alerta, sim, imaginar que pode ser o coronavírus e, de repente, buscar a questão médica, justamente porque, dependendo do teu quadro do organismo, e foi o que uma parnanguara que está morando na Itália me disse, e ela trabalha em hospital, ela é assistente sanitarista, mas ela está atuando dentro do hospital lá na Itália. Os dias são cruciais, principalmente se a pessoa for apresentar um quadro de pulmão, né? Se o coronavírus atingir aquilo ali e o organismo for debilitado, aí é crucial o quanto antes você procurar. E aí a gente entra, te pergunto, justamente nessa questão da procura. Você foi procurar um médico e aí, de repente, qual foi a observação que ele te fez e que tipo de exame, no caso, você já fez na sequência, já fez para o coronavírus? Qual dos exames foi pedido? Como é que foi isso? Bom, já na segunda-feira, o médico já realizou o exame, né? Aquele que é o do cotonete, aí para que todo mundo compreenda, né? Então, é um em cada narina, outro na garganta. E aí ele pediu para que eu aguardasse, né, o resultado do exame e que ele iria me tratar como um caso suspeito. E dentro desse caso suspeito, então ele me prescreveu paracetamol para dor. Isso foi na segunda-feira. Na terça-feira eu já tive aí uma evolução dos meus sintomas. A dor no corpo e aquele cansaço ficou muito mais intenso. Na quarta-feira se tornou insuportável, a dor na garganta, no corpo também. A gente acorda assim de madrugada com dor, né? Você é despertado pela dor, você não consegue descansar. E aí eu tive que iniciar com a medicação, né? Então, na quarta-feira que eu iniciei com a medicação, então eu tomei na quarta, quinta, na sexta-feira eu comecei a apresentar alguns sinais de melhora. Porém, foi o momento que eu senti dor no peito, né? E eu ainda tinha mais 2 dias de antibiótico. Não é uma dor assim, Luciane, que eu até tenho um pouco de receio de falar em dor no peito, porque pode potencializar isso. Não, foi bastante discreta. Uma dor bastante discreta, mas você percebe que você tem que fazer força para respirar, né? Eu não tive falta de ar. Algumas pessoas me falaram: isso então é falta de ar. Não, falta de ar é quando você puxa esse ar e ele não vem. Eu tive que exercer uma força mecânica maior, mas esse ar ele vinha.
né? Então eu não tive a falta de ar, mas eu iniciei com uma dor aí no peito e aí mais 2 dias de antibiótico eu não senti mais isso. Tá? Qual foi a medicação que foi passada para você? E se você também chegou a ter a perda de olfato e paladar, Carla? Eu tomei azitromicina e tomei um nimesulide. E aí um spray, que daí foi por conta familiar, que o meu cunhado trouxe para que eu espirrasse na garganta, e que foi o que me possibilitou, nesse período, deglutir, porque a dor era muito intensa na garganta, paracetamol não passava, mas esse era um anestésico, e aí me possibilitava fazer ingestão, porque eu fiquei 2 dias sem me alimentar e sem tomar água. Tomava pouquíssimo, assim, a quantidade de água, eu tinha sede, mas eu não conseguia deglutir. Com esse spray eu consegui. Você me perguntou, me desculpa. Se você também sentiu, o que muita gente reclama é da falta de olfato e paladar. Isso. Eu iniciei, fiz na segunda-feira o exame, o paladar eu fui perder na sexta-feira. E no sábado, o olfato. Eu ainda, e é curioso, né, porque eles estão interligados, mas na sexta-feira eu me lembro que eu ainda senti o cheiro da minha mãe preparando uma sopa para mim. Eu falei, ai meu Deus, sopa de novo, né? Porque eu não tinha apetite, mas ela fazia, forçava, e o que é importantíssimo, né? Então fica também o alerta para a família. Quem está doente não quer comer, não consegue fazer a ingestão do alimento. Tem que ser forçoso, né? As pessoas têm que estar ali incentivando, pedindo, porque mesmo em pequenas quantidades tem que haver aí alimentação. Então eu me lembro que na sexta-feira eu senti o cheiro, mas eu não senti o sabor. Eu comi e não conseguia distinguir o que era doce de salgado. Se fechasse os olhos, não saberia. É bem curioso. E quanto tempo, mais ou menos, você ficou sentindo isso, a falta disso? Olha, para lhe ser bem sincera, o paladar voltou com uns 5 para 6 dias depois, mas o olfato ainda não. É muito difícil e eu até brinco, né? Porque eu tenho, como eu sou TDAH, eu tenho algumas sensações que para mim são muito mais apuradas, né? O paladar, o olfato, para mim, olfato eu brinco que eu tenho nariz de cachorro. Eu consigo diferenciar muito os cheiros quando eu chego num ambiente, inclusive cheiro das pessoas. Isso é até incomodativo ao longo da vida, né? E nessa fase eu não sinto nada. Então, assim, para mim né, eu que sou um parâmetro aí para quem tem um olfato bastante aguçado, eu não sinto o cheiro de passar o café eu estando no mesmo ambiente. Não sinto. Como mexe com essa questão, né? Eu estava escutando uma entrevista um tempinho antes da nossa conversa com uma infectologista da Sociedade Brasileira e ela comentando que essa questão do paladar e do olfato, eles estão estudando, sempre acompanhando, mas existem uma média de 5 a 7 dias que as pessoas acabam passando por isso, e aí eles já estão também detectando alguns casos até 90 dias com a falta, né, deles. Deve ser casos mais extremos e poucos também, porque o relatado comum é de 7 dias, agora que eles estão começando a perceber que tem algumas pessoas que acabam ficando por mais tempo. E aí, com relação a isso, quanto tempo faz agora, então, perto aí de uns 30 dias que já passou todo esse período? Não, um pouco menos, Carla. Não. Eu tive a liberação no dia 24, né? Tá. Dos médicos, no dia 24. Então, do dia E 24 para cá. E você sente ainda assim como se tivesse alguma sequela desse período? Tenho sim. O cansaço, né? Eu percebo ainda, qualquer atividade que eu vá exercer já não é mais no mesmo ritmo, ainda tem uma lentidão para exercer e um cansaço muito importante. Então, eu faço alguma coisa e eu tenho que dar uma parada. Se eu for subir uma escada, parece que eu subi, assim, muitos degraus. É uma coisa que
te traz assim até um espanto. Você fala, caramba, será que isso vai durar? É para sempre ou eu consigo retomar, né? O olfato é outro que eu também percebo ainda, né? Tá voltando, é muito sutil. Eu tenho feito aí até alguns exercícios, né? De forçar a reconhecer cheiros, mas é difícil porque tá muito sutil. E também tenho, assim, esporadicamente dores de cabeça que normalmente eu não tinha. Essas situações, eu também, ouvindo essa infectologista, ela comenta exatamente isso. Dor de cabeça, algumas pessoas se queixando, e a questão, não é bem sequelas, né? Na realidade, teu corpo, o vírus atacou, né? E ataca o organismo, e ele sai, ele morre, acaba, você se sente recuperada por conta do vírus, ele não está mais em você, ele não está fazendo, ele não está mais ali executando nada. De qualquer forma, ele já criou uma situação e ali o teu organismo, né, seja o olfato, seja como você diz, de repente o teu pulmão mesmo está precisando ainda de um tempo para se recuperar, justamente para poder voltar ao normal daquilo que era antes. Eu acredito, pelo que eles falam, que realmente isso se recompõe em breve. A gente vai dar uma paradinha aqui para o intervalo, mas a gente volta já. Estamos falando com a psicóloga Carles Longo, ela que teve coronavírus, ela foi diagnosticada com o Covid-19 e já está entre os recuperados e está trazendo a sua experiência aqui. A gente volta já.